Olá pessoal, boa tarde. Vamos discutir hoje um pouco sobre projeção de vetores. Então, dado um par de coordenadas fx e fy, né, a gente consegue escrever o vetor f. Como calcular fx? Fx é a projeção do vetor f na direção x. Ok? Então veja que ele faz parte da formação do vértice do ângulo indicado por θ. Portanto, ele é um cateto adjacente. Então, fx eu posso calcular através de f cosseno θ. Fy é a projeção do vetor f na direção y. Veja que fy é exatamente igual a essa distância aqui indicada pelo meu mouse. Isso é o cateto oposto. Fy, então, pode ser calculado através da função trigonométrica seno. Fy é f seno θ. Então, quando estamos no primeiro quadrante, tenho a de x, que é o cateto adjacente, é a cosseno θ, a de y, a seno θ. Quando estivermos no segundo quadrante, vamos utilizando o ângulo em relação ao eixo OX positivo, veremos que b de x pode ser calculado por b cosseno θ. Ele é negativo, mas quando utilizamos esse ângulo, o sinal sai naturalmente, já indicando que o vetor estaria no segundo quadrante. B de y, cateto oposto, então b seno θ, e ele é um valor, quando calcularmos, será um valor positivo. Quando o vetor está no terceiro quadrante, os componentes cx e cy são negativos. Cx, c cosseno θ, onde θ é o ângulo em relação ao eixo OX positivo. Ok? Então, o sinal sai naturalmente. Cy, c seno θ, onde θ também é o ângulo em relação ao eixo OX positivo. Ok? Quando estivermos no quarto quadrante, se preferirmos usar o menor ângulo em relação ao x positivo, mas no sentido horário, teremos que colocar à mão o sinal do componente dy. Dy é d seno θ, mas o sinal menos. Devo colocar à mão, porque eu usei o menor ângulo. Se eu quisesse que o sinal saísse naturalmente, eu deveria usar o ângulo em relação ao x positivo no sentido anti-horário. Correto? Então, resumindo, temos que quando estamos no primeiro quadrante, o componente x e o componente y são positivos. Quando estivermos no segundo quadrante, essa região aqui indicada pelo meu mouse, o componente x é negativo, o componente y é positivo. No terceiro quadrante, sendo indicado aqui por essa região, temos o componente x negativo e o componente y negativo. No quarto quadrante, o componente x é positivo e o componente y é negativo. Ok? Então, vamos fazer dois exemplos. No exemplo A, o f está no primeiro quadrante e eu quero saber os componentes fx e fy. Então, fx é cateto adjacente, 200 cosseno de 30, isso dá uns 173 newtons. Colocando com 2 AS a resposta, porque o ângulo está com 2 AS, isso será igual a 1,7 vezes 10 ao quadrado newtons. Fy é o cateto oposto a esse ângulo, então 200 no seno de 30, isso é igual a 100, com 2 AS é 1,0 vezes 10 ao quadrado newtons. No exemplo B, o vetor f, dado lá no enunciado, né, ele está no segundo quadrante. E o ângulo indicado foi o ângulo em relação ao eixo OX positivo, que é o ângulo de 135 graus. Ok? Então, vamos tentar achar os componentes. Veja, fx é f cosseno de 135. Fazendo essa continha, vocês vão ver que é igual a menos 226 newtons. Ou seja, o componente x é negativo, mas quando eu utilizo esse ângulo maior, o sinal sai naturalmente, porque já estamos contabilizando que o vetor está no segundo quadrante. Fy é f seno de 135, então tivemos um valor positivo. E se ao invés de usar esse ângulo, utilizássemos o menor ângulo? Então, basta fazer 180 menos 135. Vamos chamá-lo de beta. Isso seria igual a 45 graus. Então, quando eu fizesse a projeção de f na direção x,
F, esse aqui é o cateto adjacente, seria F cosseno de 45, né? E note que o vetor aponta da direita para a esquerda. Só que daí eu teria que colocar o sinal à mão, porque ele não aparece naturalmente, né? Com essa continha aqui, não estamos indicando que o vetor pertença ao segundo quadrante. Então, devemos colocar à mão esse sinal. F na direção Y é cateto oposto, então é F seno de 45. Bom, quando eu faço essa projeção aqui, ele vai de baixo para cima, então ele é positivo, ok? Não importa o método, a resposta será a mesma. Exemplo C e D. No exemplo C, eu tenho um vetor no terceiro quadrante e o ângulo dado é um ângulo em relação ao eixo OX positivo. Ok? No exemplo D, o vetor estará no quarto quadrante e o ângulo dado não será o ângulo em relação ao x positivo, no sentido anti-horário. É em relação ao x positivo, mas no sentido horário. Vamos calcular? Bom, então, usando primeiramente o ângulo fornecido, que é o ângulo θ de 200 graus. Então, Fx é F cosseno de 200. Essa continha é igual a menos 442 newtons. Fy é 470 vezes seno de 200. Essa continha é igual a menos 161 newtons. Note que ambos os componentes são negativos e o sinal apareceu naturalmente, porque já estamos utilizando um ângulo que pertença ao terceiro quadrante. Mas, se preferirmos, podemos utilizar esse ângulo aqui, em relação ao x negativo. Quanto vale esse ângulo? Bom, eu sei que até essa parte indicada pelo meu mouse são 180 graus. O ângulo total é 200. 200 menos 180, esse pedacinho aqui vale 20 graus. Então, veja, F na direção x é F cosseno de 20 graus. O vetor aponta da direita para a esquerda. Esse ângulo não indica nada a respeito do fato do vetor estar no terceiro quadrante. Então, eu devo colocar o sinal à mão. Fazendo essa continha, eu tenho menos 442 newtons. Fy aponta de cima para baixo, portanto, também é negativo. Então, eu também coloco o sinal à mão, dá menos 470, seno de 20. Isso é igual a menos 161 newtons. E obtivemos a mesma resposta. Ok? Agora, o vetor do exemplo D, ele foi fornecido o ângulo em relação ao x positivo, mas no sentido horário. Então, quando eu fizer a projeção, eu noto que Fx é positivo, porque ele aponta da esquerda para a direita. Então, 50 cosseno de 70 é igual a 17 newtons. Mas o Fy, ele é negativo. Então, como eu estou usando esse ângulo menor e não o ângulo em relação ao x positivo no sentido anti-horário, eu devo colocar o sinal à mão também. Então, é menos 50 seno de 70, o menos fui eu que coloquei, isso é igual a menos 47 newtons. Agora, note que se esse ângulo é 70 e eu fizer essa conta, 360 menos 70, eu sei que beta seria 290 graus. Quem é o beta que estou falando? É o ângulo que parte desse primeiro quadrante e chega aqui até o nosso vetor F indicado em verde. Então, veja, 50 vezes cosseno de 290, ele é positivo, 17 newtons. Olha, agora eu estou usando um ângulo já pertencente ao quarto quadrante. Então, quando eu for calcular Fy, eu não preciso pôr o sinal. 50 vezes 290, o sinal aparece naturalmente, é menos 47 newtons. Ok? Entenderam? Qualquer dúvida, procurem seus professores ou os possíveis canais de atendimento. Bom estudo a todos!